Antes de falarmos sobre a reconexão, é importante que a gente faça também uma introdução sobre a ativação frequencial, porque uma coisa está conectada à outra, não é isso, Rogério? Exatamente. Na realidade, na ativação frequencial, a gente usa um tipo de energia, e essa é a mesma energia, essa mesma vibração é levado a ser usada também na reconexão. Então, parte do que tem na ativação também tem na reconexão. A ativação é uma coisa bem interessante, vai ter curso até, se você está interessado em fazer o curso, agora em outubro, vai ter um curso de ativação frequencial no Rio de Janeiro. Então, já vai se preparando aí, porque é bem interessante e você já, a diferença básica de um e outro é que a ativação frequencial você pode repetir várias vezes. Eu fico brincando, eu falo que fazer ativação frequencial em excesso não mata. A Anvisa não proíbe. E a reconexão é feita uma única vez. Como você pode ver ali, o Caliel acabou de postar, vou colocar aqui ao lado, né? O que a reconexão é? Isso é muito interessante, porque quando eu tive acesso a esse trabalho, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, isso aí não existe, isso é farsa, isso é enrolação, não acredito nisso não. Porque eu tinha um processo muito interessante no sentido de, eu estava muito ligado à cultura hindu, a meditar, a ser vegetariano, a ter uma vida muito disciplinada. E a pessoa vai e fala que não, você vai fazer um negócio que aquilo vai apertar alguns botões, você vai começar a acessar um padrão diferente. Falar, peraí, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Bem, e eu passei para o trabalho, e a minha vida mudou de um modo significativo. Eu fiquei assustado, porque para mim era uma coisa muito determinante, muito forte. O que era isso, sabe? E eu demorei um pouco para cair na estrada, para realmente começar a divulgar, para falar sobre o trabalho, falar o que ele fazia. E atualmente são milhares de reconexões que eu fiz pelo mundo afora, não só no Brasil, mas na Europa, na América Latina inteira, de lá de cima da Colômbia até no Uruguai, inclusive o Caliel, que vos fala aí, né? É um praticante de reconexão e ele fez a formação dele lá no Uruguai comigo. É um barato. O Caliel tem a possibilidade de fazer reconexão aí no Nordeste. Então, é um trabalho muito bacana, Por quê? O que ele tem, como você tinha colocado ali na lateral, né? O que é o básico do trabalho em si? A gente pega, nós temos como se fosse uma malha magnética, aquele mapa ali no corpo, né? São linhas e pontos que, em algum momento da nossa vivência aqui a nível planetário, a gente foi desconectado. Sabe? E o que acontece nesse desconectar? A gente perdeu um pouco o contato da malha planetária, da malha planetária da Terra e do universo. Quando a gente faz essa conexão, a gente vem religando ali, a gente volta a pegar informações que são nossas. Bem, quando eu escutei isso, eu fiquei muito, caramba, é estranho isso, né? E eu só fui acreditar realmente quando eu passei pelo processo. E quando eu vi várias pessoas passando. Então, informações que são relativas à nossa existência, informações que são relativas ao meu processo, o que eu vim fazer aqui. Isso é muito interessante porque aí você fica assim, bem, então, bacana, meu filho, vou mandar meu filho fazer, vou mandar minha esposa fazer, vou mandar meu marido fazer. Não é bem assim, né? Tem alguns detalhes na reconexão que são bem interessantes. A reconexão é aquela coisa que é como se chegasse o nosso momento. Eu acessei o processo e, ao acessar o processo, eu começo a ir em direção. Então, não adianta eu chegar e mandar meu filho fazer. Não funciona. Ele tem que querer. Eu tive casos interessantíssimos. Eu estava contando, inclusive, esse caso ontem, de uma adolescente. Ela foi a uma palestra, foi ela e os pais, e ela se encantou. Ela queria fazer o trabalho, e era uma coisa séria. E eu comentava com os pais me ligaram depois, porque os pais não queriam fazer. Eles não, ela se encantou. E eles me ligaram e eu falei, não deixa fazer. Não deixa fazer o trabalho. Veja se é verdade, veja se aquilo ali realmente está tocando. Ela oferece alguma coisa no lugar da reconexão, oferece um celular, oferece, sei lá, alguma coisa. E eles fizeram isso e ela realmente não queria fazer a reconexão. Bem, isso já tem uns 4 anos atrás, e eu tive contato com aquela adolescente, que agora já não está mais tão adolescente assim, e é tão interessante ver o que aconteceu, porque era como se ela tivesse menos cascas que uma pessoa que já está a um certo ponto, né, que já está com muitas cascas. E a mudança, a empurrada para o caminho dela
para a missão dela, para o propósito dela, doeu menos. Eu falo que às vezes você pega uma pessoa lá com os seus 60, 70 anos, ela já tem uma vida formada. E o que a gente fala sobre esse negócio de missão, de propósito? Às vezes você está num relacionamento que não é aquele relacionamento. Você veio aqui, mas você foi jogado naquele relacionamento. Você está morando no lugar, está trabalhando em algo que, sabe, papai de repente era advogado, engenheiro, médico ou comerciante, e eu segui a carreira dele. Mas eu vim para cá, de repente, para ser músico, para ser agricultor, para ser outra coisa qualquer. E aquilo me levou àquela vida. E o que eu comecei a perceber na reconexão? Aconteceu isso comigo, né? Eu tinha uma carreira ligada ao comércio. Era uma coisa até bem forte naquela época. Eu já saí do Rio de Janeiro, vim aqui para onde eu estou hoje. Eu vim para Cabo Frio, para ter algumas lojas daqui. E eu falei reconexão, aquilo começou a sair da minha vida. Aí as pessoas ficam, meu Deus, e aí? Como é que vai ser a sua vida agora? Você vai trocar tudo? Sim. A gente não vem aqui para ficar numa furada. A gente não vem aqui para... então eu encarnei para sofrer. O meu motivo é chegar aqui e sofrer, não. Na realidade, o meu propósito, o meu motivo é trilhar um caminho que tenha o maior fluxo possível, né? Que é o maior fluxo possível. E a reconexão começa a levar a gente para esse fluxo, o fluxo da nossa missão, o caminho da nossa missão, o caminho do nosso propósito. E é tão significativo, você não tem ideia. Por quê? Porque eu acabei assistindo isso de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas pelo mundo afora. Não só no Brasil, mas as pessoas me davam relatos. E muitas pessoas, às vezes, chegavam para mim e falavam assim, Rogério, não mudou nada. Minha vida está idêntica como era a anterior. Aí você começa a fazer algumas perguntas, pontuar algumas perguntas, e a pessoa começa, nossa! E aí, quando ela se dá conta, realmente, ela começa a perceber que não mudou pouco, mudou muito, muito. Muito no sentido de acessar um padrão, ir para um padrão que ela começa a perceber a vida de uma forma diferente. E isso é muito interessante, porque as pessoas falam, tá, então tudo bem, então acessei aquele padrão. E o que vai acontecer comigo agora? É como se eu provasse aquele doce, aquele pudim, eu dou muito esse exemplo, né? Aquele pudim delicioso, maravilhoso, sabe? Eu gosto muito daquele pudim com calda caramelizada, cheio de furinhos daquele pudim, assim, né? Então tá lá aproveitando aquele pudim, e de repente a vida me dá um pouco de chá de boldo com loja, né? E eu fico assim, não, essa já não é mais a minha vida. A minha vida, ela é aquela doçura. Minha vida é doce, sabe? É claro que de vez em quando eu vou chegar, mas vou experimentar alguma coisa amarga, mas eu vou voltar. Eu começo a saber o caminho. Eu começo a saber a rota de volta. A tendência é não se acostumar mais com aquilo que não é doce. Não é aquilo doce. A gente não vai largar de experimentar o amargo, mas vai estar sempre ali alguma coisa vindo nos resgatar, né? E o que é interessante nesse trabalho? Porque você fica assim, então tem que fazer uma reconexão uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês? Não. A reconexão é feita uma única vez na vida. Reconectou, está reconectado. Aliás, as pessoas até ficam assustadas, né? Porque imagina que você pegou aquela pessoa, ela veio fazer a reconexão e de repente ela tem algumas travas, tá? Porque aquela vida toda travada, toda estranha, caramba, não gosta dessa profissão, tem uma coisa que é séria, meu Deus, está tudo enrolado, não sei o quê. E aí começa a sair algumas coisas. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, está indo muito rápido. Será que não dá para diminuir um pouquinho, não? Ir lá no botão lá e diminuir um pouquinho? Não, não é assim. A reconexão normalmente está feito. E ela não vai te levar para o sofrimento. Tenha certeza disso. São praticamente 14, 15 anos que eu atuo nessa área com a reconexão, né? Desde os anos 80 que eu já orbito toda a parte de terapias, mas com a reconexão são esse tempo. E o que eu já vi nisso aí são pessoas se descobrindo. Isso é tão fantástico, nossa! Essa descoberta, né? A produção vai colocando aí umas fotos e os vídeos aí, por gentileza. Rogério, a ativação frequencial, ela dá para ser feita à distância, mas a reconexão, como você bem falou, é uma vez na vida e tem que ser presencial. Outra pergunta,
Tem alguma restrição de idade, alguma coisa que não, você tem isso aqui, não pode fazer a reconexão, ou não tem nenhuma restrição? A reconexão, diferente do que acontece na ativação frequencial, né? A ativação não pode ser feita à distância, ou melhor, à distância, presencial e, ao mesmo tempo, à distância sem que a pessoa saiba até. Porque não é nem necessidade de eu chegar e falar, vou fazer para você. A vida da pessoa está internada, a vida da pessoa é aquele marido que não aceita, aquela esposa que não aceita, aquele filho rebelde, ou então aquela pessoa que está passando por uma dificuldade imensa e que a gente vai lá e faz à noite, quando ela está dormindo, entrando no campo dela. É bem interessante nesse sentido. Aí as pessoas falam assim, puxa, mas está invadindo o livre-arbítrio? Não. No nosso entendimento, não tem essa invasão de livre-arbítrio, porque na realidade eu não estou forçando nada. O que na reconexão a gente faz? A gente abre a porta, ou melhor, na ativação, né? A gente abre a porta e passa, se quiser. Então é bem isso. Já na reconexão, não. A reconexão é uma decisão, eu decido fazer, e eu decidi fazer, ela é feita de forma presencial. Por quê? Porque são quase 200 pontos e linhas. A gente tem que vir de pontinho em pontinho. É muito interessante quando você pega a prática, já como praticante, né, do trabalho, você começa a notar. Nossa, aqui estava, aqui já estava rolando, aqui estava funcionando, aqui não. A gente começa a perceber os mais variados pontos e linhas que estão começando a desabrochar, mas que, na maioria das vezes, eu já peguei muita gente que estava desabrochando realmente, mas raramente você pega alguém que está tipo assim, com acima de 60% do processo acontecendo. É bem interessante nesse sentido, sabe? Muito interessante mesmo. E às vezes as pessoas se assustam porque a conexão... Eu tive um caso muito, muito interessante, eu posso falar dele, porque ele já falou várias vezes nisso na mídia, né? É um rapaz que trabalha com ufologia e que ele fez o trabalho comigo e mudou muito a vida dele, muito, mas foi de uma forma gigantesca essa mudança que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque vários contatos que ele tinha outrora começaram, que já não estavam acontecendo, voltaram a acontecer. E ele teve uma virada muito grande, voltou a escrever livros, foi uma coisa muito interessante. E eu, como era naquele tempo, não era tão macaco velho nesse trabalho, era um macaco novo, macaco novo e careca, né? Me assustou muito. Eu era, tipo assim, era o primeiro ano, e vários processos aconteceram com ele ali, e quando terminou, achei que ele fosse falar, meu Deus, eu não quero isso. Foi o contrário. Ele falava simplesmente o contrário. Ele falava, eu estou extasiado. O trabalho foi fantástico, me levou a um processo que eu buscava já há muito tempo, eu achei que tivesse perdido, eu voltei. Esse é uma pessoa que está passando pelo processo, isso aí, e às vezes vem espasmos. É como se fosse, a gente começa a ter movimentos involuntários no corpo. E é muito interessante. Fica assim, não, assusta não, porque na maioria das vezes as pessoas nem percebem. As pessoas às vezes entram num estado tão alto de percepção, de conexão, que nem percebe o que está acontecendo. Está ali acontecendo algo assim, ou do mesmo modo que às vezes as pessoas se desligam e dormem. E dormem, muitas vezes, de roncar, né? E quando termina o trabalho, a pessoa jura, não, eu estava aqui presente, eu ouvi tudo. E relata, muitas vezes, eu escutei você ali, escutei você aqui, a percepção é maior, eu percebi que tinha como se fosse alguns seres atuando aqui dentro, de uma forma de expansão mesmo. A gente expande. A reconexão nesse sentido é muito séria. Quando a gente vai fazer o trabalho, a gente tem um processo muito grande de expansão durante o trabalho. Então, é muito bonito. Como vocês podem ver, a forma como eu fico, eu gosto muito, sabe? Eu sou muito apaixonado por esse trabalho, pelo que ele traz. Porque realmente, no meu caso, foi um divisor de águas, e eu vi muito isso por aí afora, divisores em vida de pessoas. Divisor em vida de pessoas que passaram pelo processo. Eu era um antes... E atualmente a minha vida tem um outro processo, tem outro propósito. Ou melhor, tem o propósito, tem a missão. A gente começa a ser alinhado, né? Rogério, qualquer idade pode fazer, criança, adolescente, vovô e vovó, tem alguma restrição de idade para fazer a reconexão? Não tem restrição de idade. Isso é muito interessante. Você vê que eu fiz a reconexão de um adolescente. A única coisa que é interessante é que a pessoa deveria querer, né? Então, se eu pego uma criança e empurro, eu estou querendo, não é ela. Quando, de repente, vem ela fazer, por exemplo, ótimo, é assim que funciona. Eu já fiz de alguns adolescentes. E uma pessoa que eu fiz no Rio de Janeiro, uma pessoa famosa, inclusive, ela tem uma certa idade, realmente, ela tem uma idade bem avançada. Isso me deixou muito feliz,
Porque quando ela teve acesso ao trabalho, ela falou, não, eu quero fazer o trabalho. Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou brincando de viver. Eu quero experimentar o trabalho. E aconteceram coisas de um significado muito grande. E olha que ela já tem um caminho, entre aspas, daquilo que a gente fala de caminho espiritual, muito grande, de muitos anos e muitos anos. Ela tem uma idade muito avançada. E o entendimento que veio para ela atualmente é tão bonito, tão bonito. É interessante que antes de começar a nossa entrevista, eu divulguei, e ela me chamou aqui e falou que eu vou ver depois gravada essa entrevista. Hein? E ela foi um dos casos de reconexão que eu fiz, uma pessoa com uma idade maior, uma idade mais avançada. Então, não tem aquela história de você falar assim, então essa idade, aquela idade, não tem. Você pode. O que importa é o seguinte, eu quero. Eu dou sempre exemplo, né? Fico brincando, é como se fosse cozinhando nhoque, né? Você bota para cozinhar um nhoque lá, aquelas bolinhas do nhoque, várias sobem na frente. E aquelas já estão prontas para o molho. E aquela lá de baixo, não, aquela ali uma hora vai subir, mas ainda não está na hora. Aquela dali ainda não está, tipo assim, eu quero fazer a reconexão. As de cima já estão prontas para ir para o molho. Então, não tem que ficar forçando. Meu marido não faz, não adianta. Minha esposa não faz, meu filho, meu amigo, não importa. Na realidade, o que acontece é cada um tem o seu tempo. É claro que muitas vezes a gente fica pensando, mas não é o meu tempo. Tudo bem, isso aí também eu estou sendo levado a entrar num processo desse. Sabe? Porque quando eu tenho acesso a um padrão desse, a um trabalho desse, eu olho e, meu Deus, o que você quer? Eu quero realmente descobrir, eu quero ir em direção ao meu processo, à minha missão. Eu quero ir em direção ao meu propósito, né? Então, e aí? Mas eu não quero fazer esse trabalho. Tudo bem, então, o que está me levando a entrar nesse processo? O que está me levando a entrar num padrão desse? Muitas vezes eu estou sendo levado a não passar pelo trabalho. Eu canso de ver isso, porque as pessoas, às vezes, tomam decisões e aí passa uma semana, não vou fazer mais não. Será que foi a pessoa mesmo que voltou atrás? Porque realmente, quando eu falo que é um trabalho que é muito determinante, muitas vezes é de virar a vida. É de dar uma virada. E a gente, muitas vezes, quer virar a vida ou, mas sabe, para dar um trabalho, se virar a vida, é melhor ficar aqui na aba. É verdade. Rogério, tempo voa. A entrevista, quando é boa, o tempo voa. Um minutinho para a gente encerrar o programa. A gente volta em outro momento a conversar mais sobre a reconexão e mais novidades com o nosso querido Rogério Pérez. Mas, querido, quem quer saber mais sobre o seu trabalho, quem quer saber mais sobre a questão do curso que você vai fazer em São Paulo, como encontrá-lo, onde encontrar mais informações, fique à vontade, rapidinho, divulgue suas redes sociais. Um dos locais que você vai conseguir falar comigo com mais facilidade é no Instagram, né? Tá lá, Rogélio, com L, como você pode ver aí, Rogélio Pérez lá no Instagram, e dali tem um link que você cai direto no curso. Se você entrar na minha bio, está lá um link que você cai direto no curso, que vai acontecer agora em outubro, né? Então, o curso vai estar acontecendo em outubro, vai ser um barato. O curso de quê? Não de reconexão, curso de ativação frequencial. Aquele que você pode fazer várias vezes na vida, à distância, presencial, até para quem não sabe, né? Você vai aprender a fazer ativação frequencial. Então, entra lá no Instagram, vai lá. Dentro em breve vai ter uma página também, rogeliopérez.com.br. rogeliopérez.com.br, vai ter essa página no ar também, para você poder ter mais informações, falar comigo, entrar. E ali você tem também o meu WhatsApp, pela página, pelo link do Instagram. Vai ser uma felicidade imensa falar com você. Vai ser uma felicidade imensa poder levar e trocar sobre esse trabalho. Vai lá,